Olá, boa tarde. Bem-vindos ao 37º Quinofórum, Festival Internacional de Curtas de São Paulo. A gente está no nosso horário tradicional de palestras, o horário das 4 da tarde, e hoje a gente tem uma palestra que foi idealizada pelo Fórum dos Festivais, nossos colegas aqui, a Josi e o Márcio. Sim, não, claro, sim. Não, mas eu digo porque a Josi, incansável, né, nos nossos contatos aqui, na iniciativa de montar essa mesa. Ontem a gente teve também um encontro setorial do Fórum dos Festivais, que foi bem bacana, e faz parte da nossa iniciativa aqui de abrigar as atividades do Fórum, que é uma organização importante aqui que reúne todos os festivais, muitos festivais aqui do Brasil, nessa batalha aqui para organizar o setor, que tem muitas lutas aqui em comum. E a palestra de hoje, a gente tem um tema que é dos festivais ao mercado, como os festivais de cinema impulsionam a circulação de filmes e fortalecem o ecossistema audiovisual. E a gente tem a Josiane Osório na mediação, e participam a Vânia Silva, né, aqui da casa, do Quinofórum, a Liara Oliveira, o Alex Zeiterer, a Josi, o Márcio Blanco, a Rosângela Rocha e o nosso colega, desculpa, eu não sei o seu nome, Eliel, que vai fazer a interpretação de Libras. Tá? Eu vou passar a palavra para a Josi, que vai conduzir o debate. Bom, mais uma vez agradecer ao Márcio, à Vânia, a toda a equipe do Quinofórum, né, por nos abrigar, nos receber. Essa mesa já, de forma tradicional, faz parte dos debates, né, que a gente tem realizado em vários festivais, a exemplo do Circuito Penedo de Festival, que está aqui, Sérgio, no Curta C, da Rosângela, Visões Periféricas, a gente acabou de fazer um debate também, no primeiro plano foi realizado um debate na última edição, e a Liara tem estado com a gente tanto em Tiradentes, no GT de difusão, como na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo também, ele esteve presente na mesa que a gente organizou. Então, queria agradecer muito a participação de todas as pessoas, a participação de vocês. Eu vou me apresentar rapidamente, cada um depois se apresenta rapidamente. Atualmente estou no exercício da presidência do Fórum, sou associada ao Fórum dos Festivais há muitos anos, como associada, depois como diretora, fiz um encontro do Fórum, acho que em 2016, talvez, no Museu Nacional em Brasília, num dos festivais que a gente realizou. O Alex esteve presente, né, Alex? E realizo 2 festivais de cinema. Bom, eu vou passar então para cada um, começar pela rua, não, vou começar pela esquerda. Começar pela Vânia, né, para se apresentar rapidamente. Bom, a Vânia faz parte também da diretoria do Fórum. Depois a Liara, bem rapidamente, o Alex, o Márcio e a Rô, tá? Oi, pessoal. Eu sou a Vânia. Hoje, junto com o Márcio Miranda Pérez, estou na direção do Festival Internacional de Curtas, né, honrando esse legado bem bonito que a Zita deixou para a gente. Zita que, infelizmente, nos deixou no ano passado, mas deixou também uma história muito bonita de luta pelo cinema, pelo curta-metragem, e eu acho que tem sido possível continuar o festival. Eu acho que graças a todo um trabalho que ela fez também, pensando em futuro, e pensando também no festival muito para além dela, mas o festival também como um legado para o próprio cinema brasileiro, assim.
Então, eu acho que eu queria falar um pouquinho disso para começar, né? Porque ano passado a gente perdeu a Zita 3 semanas antes do início do festival e foi muito duro, né? Então, fazer o festival de curtas ano passado foi uma montanha-russa, né, de emoções. Então, às vezes a equipe estava festejando porque aqui é um evento muito animado, é uma equipe muito unida que faz isso com muito carinho. Eu acho que talvez vocês percebam no clima, assim. Então, a gente teve sempre aqui no fórum uma equipe como uma família. Muita gente trabalha há muito tempo. Por exemplo, eu trabalho aqui há 20 anos, eu venho das oficinas no fórum, fui aluna do projeto das oficinas e fui trabalhando, enfim, aí chegou um momento que eu comecei a trabalhar dentro da executiva junto com a Zita, né? Fiquei nessa trajetória com ela esses 20 anos. Márcio, a mesma coisa, Márcio está com 25 anos, se eu não me engano, DIC no fórum, mais voltado para a programação. Então, chegou nesse momento que a gente começou a pensar assim, e o futuro daqui, né? Então, a gente viu que o lugar hoje de construção dentro da Associação Cultural Quinofórum teria que ser um lugar de conjunto. Então, fizemos o festival ano passado, né? Foi o que eu disse, assim, uma equipe muito estabilizada e que deu continuidade naquele tempo. E a gente veio pensando de como que a gente poderia manter um festival que não fosse um festival de um nome só, mas um festival de uma estrutura que ele permanecesse para além das pessoas, e sim pela sua causa e pelo que a gente acredita e que a gente luta, né? Que é essa questão da importância do curta-metragem, da importância da gente ver esse formato e da importância de discutir esse formato em várias frentes, né? Seja na difusão dos filmes, seja na formação, enfim. Então, hoje a gente está aqui com mais de 40 crianças ali na Sala Grande Otelo, porque é isso, a gente acredita que o audiovisual ele tem que chegar aonde a gente conseguir levá-lo, assim. E essa é uma luta. Então, eu acho que eu queria começar primeiro com isso, assim, para humanizar e ver que esse lado de cá é um lado de construção, um lado que a gente... Tudo o que acontece aqui é muito pensado, muito bem construído, e isso acontece em todos os ambientes de festival. Então, esse ano, o Festival de Curtas ele teve um recorde de inscrições, a gente teve 3.300 inscrições de filmes no total, sendo 900 de filmes brasileiros. Então, isso é muito bom saber que a gente tem uma safra de curtas-metragens que rende, principalmente aqui no Brasil, que rende esse número, né? Pensando nas produções 2026, 2025. Então, a gente considerou isso muito importante. E, no total, a gente está aqui com 200 filmes exibidos. Então, para falar um pouco disso, eu queria falar um pouquinho enfim, o Festival de Curtas, ele começou com uma mostra dentro do Museu da Imagem do Som. Tanto que a Associação Cultural Quinofórum veio existir 5 anos depois que o festival começou. O festival nasceu em 90, Quinofórum nasceu em 95. O que quer dizer? Nasceu como uma amostra e aquilo ali foi tomando forma e foi necessitando de um formato maior para abrigar o festival. E nesse começo era um espaço muito mais voltado para a difusão dos filmes, né? Então, é interessante a gente ver esse recorte histórico, né? Através do tempo, de como foram mudando as coisas. Então, e como foi crescendo também, né? Tanto em número de salas, quanto em tanto da construção da programação, né? Desse cuidado que a gente tem, que de muitos anos para trás a gente tem o cuidado de trabalhar com a questão da diversidade no visionamento dos filmes, preocupar com esse movimento, tentar enxergar também o que a gente passa aqui, não como melhor, mas sim como um panorama da produção que a gente tem, tanto no Brasil quanto mundialmente. Então, tinha uma coisa que a Zita falava, uma coisa que a gente acredita muito, que o festival ele tem um papel muito importante como espaço de encontro, né? E principalmente depois da pandemia, nas nossas reuniões, a gente ficava muito teclando nisso, assim, vamos lutar
para que a gente mantenha esse espaço de encontro, esse espaço de troca. Então, é isso, é ver o festival como um importante mecanismo que movimenta o ecossistema do audiovisual, que é onde tem, enfim, aqui é um espaço que acontece você conhecer outras realidades, a você trocar com a pessoa do lado, a você fechar negócios com a pessoa do lado, ou talvez uma simples conversa que, enfim, é um espaço de encontro que a gente consegue levar para várias experiências. E aí, depois disso, foi tomando forma e em 2010 a gente sentiu a necessidade de começar a trabalhar a questão do mercado dentro do Festival de Curtas. E não foi algo que foi contínuo, né? Porque como a gente também depende muito do tanto de captação para fazer o desenho do festival, enfim, do festival que a gente vai ter, e como que a gente vai construir isso. Então, a gente fez essa primeira experiência em 2010, 2009, 2010, e a gente retomou com força, agora depois da pandemia, pensando também nessa necessidade de discutir o mercado. Mas não só isso, né? Discutir o mercado, mas sem deixar a própria exibição de filmes, né? Porque todos nós a gente sabe que um festival é filme na tela, então ter esse cuidado com os filmes, o cuidado enfim, desde de como que a gente vai exibir, do que a gente vai passar, das conversas que a gente vai gerar aqui. Então, eu acho muito interessante ver os festivais como esses espaços de potência, né? O espaço que você trabalha a questão da educação, quando a gente traz uma escola para cá, né? A gente traz um debate educacional com aquelas crianças e também a gente traz uma vivência de um espaço que muitas vezes eles não acessariam. Então, uma das preocupações que a gente tem é fazer esses movimentos também, que a gente tem o nosso circuito tradicional, né, que, enfim, das salas que a gente já conhece, Cinemateca, Cinesesc, enfim, MIS, né, Sinusp, mas como também levar a programação, por exemplo, para o Espaço de Céus, né, que começou muito forte por conta da gestão da SPCine, principalmente do trabalho muito bonito que a Liara desenvolveu lá, que realmente possibilitou que a gente conseguisse ampliar esse acesso. Ano passado, se eu não me engano, foram de público, entre o Centro Cultural São Paulo e o Circuito de Selfos, foram 4.000 pessoas, só nesse circuito. E aí a gente está falando, principalmente, 3.000 pessoas de crianças que acessam os céus. Então, isso é bacana também, os festivais terem esse espaço de levar. E também dessa vivência que eu falei, que é também trazer essas pessoas de espaços periféricos para ocuparem o circuito que a gente costuma fazer. Então, tudo isso está dentro do encontro, tudo isso está dentro das possibilidades que os festivais trazem, que enriquecem o audiovisual. E eu acho importante a gente... eu não preparei a apresentação, porque eu queria falar um pouquinho dessa história do festival que vocês estão... enfim, alguns conhecendo, alguns vindo de novo, enfim, do Festival de Curtas. E tem uma conversa dentro do Fórum de Festivais, que a gente tem tido já há alguns anos, de ter mesmo esse reconhecimento dessa importância dos festivais, né? Dessa movimentação que os festivais fazem para a exibição, enfim, para a educação e também para espaços de mercado, de trocas, de negócios, que potencializa muito todo o circuito do audiovisual, né? Que são nesses espaços, geralmente, que se fazem parcerias, que se lançam programas, principalmente programas governamentais, ou, enfim, ou várias outras atividades. Então, é importante esse reconhecimento e é importante também que a gente pense esse espaço de festivais para o futuro, né? Para que a gente consiga conservar e dar sustentação, né? Tanto sustentação para que a gente consiga fazer esse movimento, né? De exibição, enfim, do que qualquer um desses festivais propõe a fazer. Então, foi um pouquinho disso, Josi, espero ter contribuído. Aí a gente continua no decorrer. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Liara Oliveira
Eu sou profissional do audiovisual há quase 30 anos, há 20 e poucos anos, e a minha experiência com o Kinofórum precede a minha formação profissional. Então, eu comecei um dos meus caminhos, né, descobrindo o audiovisual, foi frequentando o Kinofórum e a Mostra Internacional, aqui em São Paulo, antes mesmo de eu me formar profissional do audiovisual e começar a minha carreira. E desde então tenho acompanhado, morei um tempo fora de São Paulo, e aí não fiquei acompanhando tanto, mas segui, logo quando voltei, segui acompanhando o festival, fiz parte do primeiro júri competitivo do festival, e quando estive na SPCine como gestora pública, responsável, né, pelo fomento ao setor audiovisual aqui na cidade de São Paulo, eu estava me lembrando esses dias, Vânia, que a primeira reunião presencial, né, de relação da SPCine com o festival, que a gente já patrocinava e seguiu patrocinando ao longo dos anos, a primeira reunião presencial que a gente teve foi com o Kinofórum, né, foi com a Zita, lá na sede da SPCine. Mas a gente... Eu sigo falando? Não, se quiser Já passar? Tá bom. Então... Bom, mas antes de colocar a minha apresentação, eu quero só fazer uma colocação que, então, eu, como profissional do audiovisual e tendo estado nos últimos 5 anos na gestão pública, eu queria trazer uma fala aqui, neste momento, nessa mesa, que eu estou muito honrada de estar aqui com colegas, exatamente do papel e da importância da gestão pública, das ações governamentais na sustentabilidade dos festivais. E fazer essa abordagem porque algo em que eu acredito e com que eu tenho trabalhado e agora trabalhando mais diretamente com o que a gente está chamando de estratégia de mercado e diplomacia cultural, entender que mostras, festivais, mercados, encontros profissionais são espaços importantíssimos, não só para as trocas intelectuais, artísticas, pessoais, mas são espaços importantes e privilegiados de trocas econômicas. Então, se a gente está falando, se a nossa ideia é promover um setor sustentável economicamente, uma indústria audiovisual, um setor, um ecossistema, né, como a gente tem chamado hoje, um ecossistema do audiovisual que seja profissional, sustentável, profissional, e que essa estrutura dê um suporte para a criação audiovisual, a gente tem que falar do papel fundamental dos festivais. Então, pensar hoje festival, encontro, mostra, oficina, são espaços onde, se a gente quer falar de negócios, são espaços onde precisamos estar. São espaços que precisamos fomentar. E isso não é uma novidade, isso não é algo inédito, isso é algo que a gente já vê em várias partes do mundo e que a gente está consolidando no nosso país. Mas é um percurso de altos e baixos. Então, eu vou pedir para colocar a minha apresentação, que não é uma apresentação, gente, apesar de ser um arquivo de PPT, a gente consegue colocar? Não sei se... Aqui, professora doutora, porque eu sou professora também. E, na verdade, isso aqui que a gente vai ver é só um compilado de uma breve pesquisa que eu fiz esses dias me preparando para estar aqui com vocês, mas que, infelizmente, é um compilado de notícias, de manchetes, com as quais a gente está convivendo e não é de hoje. Então, assim, na verdade, é só um compilado, eu vou colocar aqui, porque a gente vai retomando aqui. A gente sabe bem o histórico, ou o que a gente viveu, né, o que o Brasil está vivendo com o Festival de Brasília, com o que está acontecendo no Festival de Brasília.
Mas eu fui fazer essa pesquisa e eu comecei, assim, eu queria fazer dos últimos 10 anos. Eu falei, não, vou fazer dos últimos 10 anos. Mas aí já fui achando umas coisas anteriores. Então, aqui, 2012, dívidas deixam o Festival de Gramado ameaçado. Aqui, 2015, Mostra Internacional aqui de São Paulo resiste à redução com orçamento de 6 milhões. Com orçamento reduzido, é tudo verdade, tem programação enxuta em 2018. O Festival do Rio faz apelo final para não ser cancelado neste ano, que era 2019. Mostra de Cinema de Tiradentes cancela a edição presencial e será 100% online. Aqui, além das questões econômicas, a gente estava em pleno ainda rescaldo de pandemia 2022. Esse ano, para não dizer que a gente está falando só de festivais de cinema, Flip desafia a crise e bate recorde de público, mas mesmo assim com uma grande redução de orçamento. Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte agora foi cancelada por falta de recursos. E, falando, trazendo o nosso caso mais gritante, mais recente, do Festival de Brasília. Então, aquela história ficou, aí foi cancelado, mas aí finalmente, enfim, foi encontrado um outro caminho, graças também a muita pressão do próprio setor, e isso foi contornado. Mas a gente está falando aqui de um grande festival em Brasília. Brasília tem outros festivais que estão em situação também muito difícil, muito complicada, por conta das questões econômicas que envolveram o governo do Distrito Federal. E aí, enfim, a boa notícia com relação ao Festival de Brasília. E, bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente entenda que essa situação que hoje, com o Festival de Brasília, pareça crítica e absurda, infelizmente, ela não é nem tão crítica e nem tão absurda. Ela é algo, é uma recorrência que tem se apresentado ao setor cultural brasileiro, ao setor audiovisual brasileiro, de forma constante. Então, muito suscetível a variações políticas, a variações econômicas, a má administração dos recursos econômicos, que é o caso do que a gente está vendo em Brasília agora. Isso demonstra o quê? Que o nosso setor continua muito suscetível. E que, se de uma vez por todas a gente não compreender a necessidade e a importância de se traçar políticas públicas, políticas econômicas, ações de mercado, ações setoriais que pensem a médio e longo prazo, que estruturem a médio e longo prazo, a gente vai continuar perdendo muito. Porque se já é complicado, às vezes a gente até diz, fala que a arte pode florescer na adversidade, e às vezes floresce lindamente na adversidade. Agora, os negócios não se dão bem com a adversidade. Se a gente quer estabelecer um setor minimamente estável e economicamente viável e que possa se manter, a gente tem que fugir muito intensamente das instabilidades. Porque não é possível estabelecer um setor produtivo, economicamente viável, saudável e sustentável em meio a tanta instabilidade. Então, o que eu queria trazer aqui hoje era exatamente isso, porque quando a gente está pensando negócios, e aqui eu estou falando deste lado mesmo,
Tem colegas aqui que vão falar também ou puxar outras questões mais específicas, mas eu queria trazer essa importância de se pensar gestão pública com esse caráter. E, ao mesmo tempo, abrindo um segundo ponto, antes de encerrar minha fala, também cobrar a responsabilidade da própria sociedade civil. Porque esse sobe e desce que a gente está vendo aqui, que a gente viu aqui, muito superficialmente, muito rapidamente, vendo só alguns casos mais evidentes, também existe uma corresponsabilidade da sociedade civil. Existe uma corresponsabilidade dos patrocinadores. Porque a gente também não pode deixar de mencionar a responsabilidade de quem investe, de quem se coloca como parceiro dos eventos, das ações, né, das empresas que querem colocar as suas marcas e que muitas vezes, ao menor sinal de adversidade, pulam fora. Sem comprometimento, sem se arriscar, sem dar lastro ao compromisso que tinha firmado anteriormente. Nós tivemos também, durante um bom período, várias questões com relação à aplicação das políticas, não só das políticas públicas, mas das próprias leis de incentivo, e muitas empresas que a gente sabe que poderiam continuar investindo, ou que poderiam ter investido nesse período, se abstiveram de fazer os seus investimentos, de manter os seus compromissos, alegando que, olha, se a lei tal não está funcionando, então eu não vou fazer o apoio, eu não vou mais fazer, a empresa não se colocou mais para o patrocínio. Então, essa sustentabilidade, ela tem que ser construída como um todo. Então, do lado dos realizadores, dos mercados, dos festivais, das mostras, do lado do setor público, mas do lado da sociedade civil, do lado dos patrocinadores, do lado do público, que também precisa cobrar essa estabilidade, do setor audiovisual. Se a gente está falando de ação econômica, obviamente, não é algo que, muitas vezes, o público final do festival está interessado, ou tem algum acesso, ou alguma relação com esses fatores econômicos. Mas o setor que se beneficia, que vem fazer negócios, que circula internacionalmente através dos festivais, através dos mercados que acontecem, se beneficia muito disso e precisa entender e também assumir a sua corresponsabilidade nesse processo como um todo. Então, não é só para que a gente fique também apontando onde estão os problemas, mas que, do nosso lado, onde quer que estejamos, a gente também assuma essa corresponsabilidade e cobre para que as ações continuem. Porque só assim a gente vai conseguir realmente estabelecer ambientes de mercado, ambientes de negociação, para que isso estruture o nosso enorme potencial criativo, o nosso enorme potencial de colaboração artística e criativa. Então, nesse momento é isso. Passo aqui a palavra para a gente continuar no nosso debate. Obrigada. Passar para o Márcio agora, que vai apresentar, né? Isso. Olá, boa tarde. Eu tenho uma apresentação para fazer, que é aquela do Festival Visões Periféricas. Tá? Sou eu que tenho aqui. Não sei se vai funcionar aqui, como é que é? Aqui? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Márcio Blanco, eu sou diretor do Festival Visões Periféricas, sou professor
universitário também, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e, enfim, também sou pai de um menino de 12 anos, o Tito, e diretor de pesquisa. Obrigado, Josi. E diretor de pesquisa e desenvolvimento do Fórum Econômico do Fórum dos Festivais. Não podia esquecer isso, né? Nós estamos aqui numa mesa do Fórum dos Festivais, né? Então, vim falar desse tema aqui, dos festivais ao mercado, falar um pouco a partir da minha própria experiência. Quero agradecer aqui imensamente a Vânia, aqui, organizadora aqui do Festival Internacional, a Josi também, né, que também está aqui incansavelmente articulando, né, e lutando também para que a gente tenha essa presença nos eventos, que é muito importante para a gente, muito importante para o fórum, essa articulação com os festivais. Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque esse tema, né, me fez lembrar de todo um percurso do Visões Periféricas, que é um festival que está completando 20 anos, completou 20 anos agora em 2026, e vai fazer a 20ª edição ano que vem, né, em 2027. Então, é um festival que, como o próprio nome diz, é um festival voltado para produções realizadas em periferias brasileiras. Tá? Ele foi um projeto pioneiro, assim, dentro do Brasil, porque foi o primeiro festival de cinema no Brasil a se dedicar a essa curadoria, né, de filmes produzidos em periferias. Então, lá em 2007, a gente recebeu 180 filmes de projetos de formação que aconteciam em diversos lugares do Brasil, inclusive daqui de São Paulo, aqui das oficinas que no Fórum, que sempre esteve presente com as produções das oficinas dentro do festival, mas também de outros projetos, Vídeo nas Aldeias, Minas Gerais, a Associação Imagem Comunitária, Nordeste, Alçuba, né, Cipó, Sul, Olho Vivo. Naquele momento eram projetos que faziam a formação de audiovisual nas periferias, num contexto político muito favorável, né, com o Ministério da Cultura, que estava criando aquela política de fundos de cultura, e com uma atuação muito forte do terceiro setor nesses territórios, né. Aquele era o contexto político do momento. Bom, e a gente tem mostras competitivas, 4 mostras competitivas, curta, de média e de longa-metragem, que foram sendo criadas ao longo desses 20 anos. São mostras que exibem curta-metragem. No caso, a gente começou com uma mostra de curta-metragem, a Visorama, que era essa mostra de projetos de formação. Depois vieram mostras de longa-metragem, 10 anos depois do festival ser criado, quando a gente percebeu que já existia já uma geração de realizadores que já estava já se aventurando nessa produção de longa-metragem, né, que vinham dessas periferias brasileiras. Tá? Então, são quatro mostras. A gente, nessa última edição, recebeu 900 inscrições, né, vindas do Brasil todo, exibiu 70 filmes na programação, e a gente acontece em diversos pontos da cidade. Acontece na Zona Sul, no Centro, na Zona Norte. A gente procura sempre estar presente tanto no centro, né, trazendo os realizadores de fora do estado, do próprio Rio, para lugares, né, que são centrais ali, né, no Rio de Janeiro, mas também levando o festival também para esses territórios periféricos da cidade, né? Então a gente faz mostra no Complexo do Alemão, faz mostra na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então a gente procura sempre fazer essa ponte, esse vai e vem entre esses territórios, né, com a presença desses realizadores sempre no festival, né? Então são algumas imagens. Isso aqui
aqui é a Mostra Visorama, Mostra Fronteiras Imaginárias de curtas, né? A Cinema da Gema, que são filmes do Rio, e a Mostra Panorâmica, que são esses filmes de longas. Então, são mostras que foram surgindo ao longo desses 20 anos. E aí, chegando na questão do mercado, né, que aí a gente chega no mercado, em 2017, a gente teve um edital da Ancine, que foi um edital que a gente está lutando para que ele retorne, que foi um edital de fluxo contínuo, onde cerca de 80 festivais foram financiados com esse recurso. Foi a primeira vez que a Ancine ela tinha uma política voltada para o nosso setor. Né? Depois de 20 anos, finalmente a gente conseguiu essa atenção e essa fonte de recursos da Ancine. Esse edital aconteceu em 2017 e 2018, e era um festival que exigia dos festivais que cada festival criasse um modelo de negócio dentro do seu evento, né? E tinha que ser um modelo de negócio voltado para a geração de receita, né? E aí cada festival, né, teve que... A gente é um setor que não está acostumado a cobrar, nós tradicionalmente não cobramos ingresso, né? A não ser poucos festivais, principalmente os grandes festivais, mas a grande maioria não cobra ingresso, não cobra pelo ingresso em oficinas, pela participação em debates. E, por conta desse edital, a gente foi meio que provocado a criar alguma coisa que gerasse essa receita. E aí, nessa ocasião, em 2017, a gente já estava às voltas dentro do festival, assim, com uma reflexão sobre o percurso desses realizadores de periferia. O festival já tinha 10 anos já de estrada, e percebemos que da dificuldade que esses realizadores tinham de ingressar dentro do mercado audiovisual, né? Muitos começavam a fazer seus curtas dentro desses projetos de formação, ou começavam já a acessar recursos digitais, mas, né, tinha uma dificuldade muito grande de ultrapassar essa barreira dos festivais e realmente viverem por conta do seu trabalho. E aí, por conta dessa provocação, veio essa ideia de fazer um ambiente de mercado dentro do festival, né, que é o Visões Lab, que é um mercado que é um ambiente que desde então ele continua acontecendo. A gente foi nesse ano para a 6ª edição. É um ambiente onde a gente desenvolve projetos de audiovisuais desses realizadores de todo o Brasil, e esses projetos passam por uma mentoria, direção, produção e roteiro, tá? E ao final do laboratório, esses projetos participam de um pitch com a presença de players do mercado. Tá? Então, a gente convida galera de canais, televisão, distribuidoras, produtoras para avaliarem os projetos, e os projetos eles são premiados no final. Então, essa ação que foi provocada por um edital era uma ação assim que foi a um encontro também daquilo que a gente vinha pensando enquanto papel também do Visões Periféricas, né, que seria também o de fazer uma ponte com o mercado, né, de construir uma ponte com esse mercado que naquele momento, né, vinha se estruturando por conta do trabalho que a Ancine fazia, né, já desde o início dos anos 2000, e que começava também a olhar também para essa produção que vinha das periferias. Começava a olhar para essa produção porque naquele momento havia um diagnóstico de que, né, cineastas negros, por exemplo, não acessavam os recursos da Ancine, né, algo que foi diagnosticado em 2018, mas também não acessavam recursos dos municípios e dos estados. Né? Então, esse mercado que estava se estruturando naquele momento começava a prestar atenção nessa produção e querer entender que produção é essa que vem das periferias. E do lado também dos realizadores, eles queriam entender que mercado é esse que acontece, que a gente quer entrar. A gente quer entrar nesse mercado. Então, por conta disso, né, a gente fez essas ações, né, dentro do Visões Lab, que também incluía rodadas de negócio, né, incluía, eu falei, a mentoria.
Bom, o que eu quero dizer com isso, assim, é que isso é um exemplo de como que os festivais, eles têm, dentro do fórum, entendo um pouco nessa conversa, eles têm participado dessa ideia de mercado, que é uma ideia com a qual a gente fica o tempo inteiro aqui se debatendo, né? Os festivais que não são vistos como agentes de mercado, isso é muito importante que a gente fale, né? Não são vistos como agentes de mercado, porque nós não geramos receita, né? Somos apenas janelas de difusão, mas que fazemos um trabalho importantíssimo, né? Individualmente, cada um com seus projetos, com seu público, com seu recorte de curadoria, de formação de plateia e de visibilidade desses realizadores e dessa produção. Eu estou falando assim, não somente de periferia, cinema periférico, mas cinema negro, cinema indígena, cinema LGBT, cinema infantil e tantos outros temas e recortes curaturais dos quais os festivais eles participam. Então, quando a gente resolve fazer essas ações de mercado, a gente está chamando a atenção para uma coisa que é fundamental. Não existe mercado, a gente não vai formar mercado, a gente não vai criar mercado autossustentável no Brasil, se ao mesmo tempo essa política pública que é voltada para o mercado, né, e a gente está falando principalmente da esfera federal de Ancine, não se juntar também com esse setor que é enxergado como setor cultural, né? Nós somos vistos como culturais, estamos falando de festivais, cineclubes, formação, e isso é exemplo de outras cinematografias como a da Coreia, por exemplo, né? Se a gente teve um filme como Parasita que chegou, né, a ganhar um Oscar, foi por conta de todo um trabalho anterior, pregresso, de investimentos de políticas públicas e de investimentos privados também das empresas. E investimentos que foram investimentos voltados para a presença do cinema sul-coreano dentro das escolas e da criação de festivais de cinema dentro da Coreia do Sul. Então, assim, é uma política que junta a parte cultural, de formação que a gente faz, de plateia, de realizadores, mas também que junta a parte, né, econômica de interesse pelo ingresso. Quem vai pagar esse ingresso do nosso cinema. Então é isso que os festivais têm feito, né? Eu acho que muitos festivais, a partir dessa provocação de 2017, criaram ambientes de mercado ou laboratórios de desenvolvimento do mercado dentro dos seus festivais, que a gente vislumbrou que a gente tem que participar disso. Só que a gente tem que ter também o interesse do outro lado, também de nos enxergar também como importantes agentes de mercado nessa perspectiva de formação de público, formação de plateia, formação dos realizadores, sem o qual, né, jamais teremos um mercado de fato autossustentável como, né, a gente tanto quer há muitos anos, historicamente, o audiovisual brasileiro quer. Se não houver um investimento na exibição, na distribuição, na formação. Então a gente está aqui hoje falando disso, defendendo essa ideia. Tá bom? Passar para o Alex agora, que vai falar um pouco sobre a perspectiva do primeiro plano, depois a Rô, depois a gente vai fazer um bate-papo aqui na mesa, né, uma mediação, e depois a gente abre também para conversar e dialogar com a plateia. Boa tarde a todos, eu sou Alex Zeiter, eu atualmente coordeno o primeiro plano, que é o Festival de Cinema de Juiz de Fora e Necessidades. Bom, minha vida profissional, acadêmica, acabou logo no começo, se relacionando aos festivais, porque eu entrei na UF em 95 para estudar cinema. No primeiro ano que eu estava lá na UF, começou o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, que foi criado pelos alunos e por um funcionário da UF. E eu me lembro que, nesse primeiro ano, eu entrava na sala de cinema, sei lá, 3 da tarde, até 11 da noite, assistindo curtas universitários. Então, assim, foi muito importante para a minha formação profissional e pessoal também. E no ano seguinte, comecei a me
voluntariar, porque era um festival que não tinha recursos, enfim. E me voluntariar a ajudar o festival, enfim, aí o festival continuou e até 2001, que foi o primeiro ano que a gente teve patrocínio, que a gente foi selecionado para um edital do CCBB. E aí eu sou de Juiz de Fora, né, fui para lá para estudar cinema, e eu lembro que em Juiz de Fora, assim, eu já sentia falta, né, tipo assim, poxa, aqui tem poucas opções de audiovisual. E curiosamente, essa época era melhor do que atualmente, porque hoje atualmente é um deserto, só se passa, enfim, só tem cinema de shopping, só passa Vingadores e Homem-Aranha, enfim, nada contra, mas a gente tem que ter espaço para tudo. E, enfim, aí em 2002 a gente criou em Juiz de Fora o Primeiro Plano, com essa ideia de primeiros filmes, né, um festival voltado para primeiros filmes, e a gente sempre... o Festival Brasileiro de Cinema Universitário também, ele estava na criação do Fórum dos Festivais, que ocorreu em 2000, né? E é importante, ontem a gente estava aqui discutindo as questões dos festivais, e eu falei, nossa, a gente discutiu isso há 26 anos, né? E assim, eu fazendo coro com todo mundo que comentou aqui, da questão das instabilidades e tudo. Bom, eu sempre bato muito na tecla, né, de que o festival não é só exibição, e tem esse papel super importante, porque a gente tem uma produção muito maior do que a disponibilidade de telas, né? Então, assim, o festival funciona muito como... tem esse papel importantíssimo de exibição, mas tem também outras funções importantes, como a formação tanto de público, como o Márcio falou, quanto de profissional, né? Porque o festival ali não é só exibir filme, a gente faz oficinas, e, por exemplo, a gente emprega muitos universitários, então é um projeto de formação profissional também para vários novos agentes culturais que vão estar surgindo. A Vânia mesmo comentou, né, ela começou aqui nas oficinas que no fórum, e assim, hoje está à frente do festival, e assim, a gente vê como isso é importante, né, essa parte de formação dos festivais. E também, claro, de discussão, do que está se produzindo, de novas tendências, do que está se produzindo no Brasil, do que está se produzindo no mundo. E, claro, também vem o que o Márcio comentou, essa questão do mercado, que começou, acho que é uma coisa relativamente recente nos festivais, né? E eu acho importante a gente cada vez mais incrementar isso, assim, tipo assim, criar novas ações de mercado. Mas, assim, eu acho muito importante, por exemplo, a Juiz de Fora tem agora um projeto de se criar um polo audiovisual. E quando teve a Lei Paulo Gustavo, teve uma discussão que eu até me irritei, eu participei de uma reunião e falei, não quero mais conversar, porque a galera queria só que a Lei Paulo Gustavo fosse para incentivar longas-metragens, sei lá, colocar 2 longas-metragens no edital. Eu fui completamente contra, eu falei, não, porque assim, para mim assim, curta-metragem não é só, tipo, um passo para o longa, ou enfim, um espaço só de formação. Longa-metragem, para mim, é tão ou mais importante quanto o longa-metragem, né? O curta-metragem é tão ou mais importante que o longa-metragem, porque é onde a gente vê novas tendências, a gente vê experimentações, que surgem novos talentos, mas enfim, de novos, né, realizadores que estão começando. Então, eu acho importantíssimo o curta-metragem. Então, assim, eu fui completamente contra essa ideia de se focar só em longa-metragem, até porque, assim, eu acho que para você ter um polo audiovisual numa cidade, você tem que ter uma base sólida. E se você só investir em longas-metragens, que você vai contratar os profissionais do Rio e de São Paulo, e a galera de fora vai ficar carregando caixa e fazendo café, não vai adiantar nada. Então, assim, acho que eu era muito contra, eu falei, não, a gente tem que investir em curta, tem que investir em formação, né? E, enfim, essa questão que eu estava comentando de políticas públicas, né? O fórum surgiu um pouco dentro dessa tendência da gente criar, né, uma associação sobre políticas públicas, né? A gente há anos discute políticas públicas, tentando criar melhores políticas públicas para os festivais, mas assim é uma luta quase inglória para a gente, né? Porque assim acho que a gente tem no começo do primeiro governo Lula lá, que a gente já teve um Ministério da Cultura exemplar, que foi com Gilberto Gil, acho que a gente nunca conseguiu voltar a esse nível de apoio que teve assim, a gente nota que teve nos anos 2002, 2003, teve um boom dos festivais, né? Só estou comentando ontem, o Primeiro Plano surgiu, o da Rô também surgiu mais ou menos nessa época, né, Rô?
Então, assim, a gente teve esse boom que foi muito um incentivo vindo do governo federal, mas infelizmente esse incentivo não se concretiza numa forma de uma coisa contínua, né? Ontem a Vânia comentou, tipo assim, a gente faz o festival, assim, o primeiro plano esse ano vai ser em novembro. A gente teve uma reunião essa semana, tipo assim, de orçamento, tava assim, gente, a gente vai estar, assim, com base, assim, fazendo o básico do festival, a gente já estava, tipo, com déficit tipo, de 50 mil reais. E, assim, aí foi curiosamente na abertura daqui lá fora, eu estava lá no Cine Sesc, e a gente teve a lei Aldir Blanc agora, e a gente ficou como suplente. E eu recebi um e-mail que a gente chamado como suplente lá na abertura daqui lá fora. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu até vou comentar um pouco aqui para frente, essa questão dos editais. Mas, então, assim, é uma questão que a gente, na verdade, vive sempre de anos atípicos, né? Tipo assim, eu até sempre comento isso, porque a gente sempre vai conversar, tentar as nossas conversas, diversas conversas que a gente teve com o Ministério da Cultura, com os governos estaduais e municipais, e sempre a gente está com anos atípicos, né? Tipo assim, esse ano atípico porque é o ano eleitoral. Aí ano que vem um ano atípico porque é o primeiro ano do governo. Aí depois o ano atípico porque o governo não tem dinheiro. Então, assim, os festivais vivem de anos atípicos, né? Assim, eu falei, gente, eu queria conhecer o ano típico, porque a gente só conhece os anos atípicos, né? E, enfim, aí eu acho que assim, comentando a questão de mercado também, a gente teve um outro boom que foi agora, assim, quanto é importantes políticas públicas, né? Tipo, a Lei Paulo Gustavo, agora a gente teve um outro boom de festivais que foram criados por conta da Lei Paulo Gustavo. Só que, infelizmente, é uma lei que teve uma vez só. Então, assim, muitos desses festivais não vão conseguir fazer sua segunda ou continuar ter uma carreira, né? Tipo assim, no meu primeiro plano, eu até fico assim, é curioso, a gente conseguiu fazer isso durante 25 anos ininterruptos, com muitos altos e baixos. Como eu falei, a gente termina o festival, a gente não sabe se vai ter ano que vem, porque a gente começa do zero. Terminou o festival, começa do zero de novo, saber que se a gente vai ter apoio, se vai ter edital, se vai ter, enfim, né? Então, assim, falta muito essa questão da política pública, né? E a gente está, assim, tem uma coisa que eu acho que está acontecendo também com essas questões, por exemplo, da Aldir Blanc. Lá em Minas, a lei Aldir Blanc estadual está tendo umas... e a gente, assim, depois eu vou falar um pouco também do edital do Ministério da Cultura que teve agora, são festivais, são editais que são feitos sem discussão com o nosso setor, né? São feitos editais, tem muitos editais que são completamente Frankenstein, assim, tipo, tem coisas absurdas. E, curiosamente, assim, os festivais pedem uma acessibilidade para o evento, mas o próprio edital não é acessível, né? Tipo assim, a gente tem lá em Minas é um sistema tipo super arcaico, assim, de você inscrever os seus eventos, seus projetos culturais, que é totalmente inacessível, assim, sabe? Tipo assim, para pensar que, né, que nem todo mundo tem essa acessibilidade ao digital, né? Então, assim, acaba sendo uma contradição. E está tendo também muitas coisas estranhas, por exemplo, lá no edital, na Aldir Blanc desse ano, a gente tinha umas categorias, era tipo mais de 10 edições, de 5 a 10, só que assim, 2 festivais com mais de 10 edições, o edital voltado para festival de cinema. Ganhou um festival de pagode, nada contra o pagode, mas era um edital de festival de cinema, e devia ter, sei lá, uma sessão de filmes de pagode, e ganhou um festival de cultura geek também, que não era festival de cinema, tinha também, sei lá, sessões de cinema dentro do festival mais amplo de cultura geek. Também nada contra a cultura geek, mas a gente tem, enfim, coisas estranhas acontecendo. E a gente teve um edital agora também do Ministério da Cultura, do edital da Rouanet, voltado para os festivais, que também não foi um festival que não foi feito em discussão com o fórum, por exemplo. Foi um festival que foi lançado, assim, meio que, tipo assim, vocês querem um edital? Toma um edital aí. E foi um edital estranho também, né? Tipo assim, por exemplo, eram, tipo assim, festivais com mais de 10 edições, ganhava 700 mil, eram 5 festivais só, isso pensando no Brasil, em termos de Brasil, né? E eu não me lembro as outras categorias, mas era tipo, também de 10 a 5, ganhava 600, os festivais de segunda edição ganhava 500. Eu falei, gente, assim, tipo, eu, por exemplo, vou confessar, nunca tive 500 mil reais
vai fazer um meu festival, entendeu? Tipo assim, então assim, foi um festival, e eu comentei na época, a gente estava em Tiradentes, comentou lá com o pessoal da SAV, e os festivais com mais de 10 edições acabaram sendo punidos, né? Porque assim, se imaginar, em termos de Brasil, só no fórum a gente tem, sei lá, 80 inscritos, não sei, assim, de cabeça quantos a gente tem com mais de 10 edições, mas se você pensar isso só no fórum, sei lá, de 40 festivais, são mais de 10 edições, você pensar isso em termos de Brasil, porque nem todos os festivais não estão associados ao fórum. Então, assim, é injusto, né? Tipo, você pensar que um festival que está na terceira edição vai ganhar 500 mil e 5 festivais no Brasil vão ganhar 700 mil, entendeu? Então, assim, foi um edital completamente... E não foi discutido com a gente, né? Igual o Márcio comentou, esse edital da Ancine que teve em 2017, 2018, que era mais ou menos o mesmo valor, né? Mas que acabou ajudando 70, 80 festivais. Eu lembro que assim, a gente ganhava tipo 100 mil e já, tipo assim, já ajuda, entendeu? Isso, tipo, 200, foi tipo isso. Mas, então, assim, acho que a gente vive essa luta de tentar políticas públicas mais consistentes e contínuas, né? Igual assim, a gente não tem essa possibilidade ainda, assim, porque muda governo, né? Tipo assim, a gente teve, acho que todo mundo sentiu aqui quando a gente teve a pandemia, junto com o governo de extrema-direita, que não só... na verdade, era o contrário, né? Só não estimulava, ele desestimulava a cultura, né? Tipo, então, assim, a gente viveu anos terríveis aí. Então, assim, os festivais foram muito atingidos por isso também, né? Por conta de tanto de público quanto de... Está sendo uma reconquista aos poucos ainda, de voltar ao público que a gente tinha antes da pandemia. E também de reconstrução das políticas públicas, né? Mas é uma coisa que, assim, enfim, a gente está discutindo isso há mais de 20 anos. Bom, é mais ou menos isso. Obrigada. Então vamos lá. Vamos passar para a Rô agora, que bom, a apresentação, a gente ainda tem, eu quero fazer algumas amarrações aqui na mesa ainda, tá? Boa tarde. Tem uma apresentação aí. Pronto, diretora do Curta-se, o Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe, 25ª edição. A gente ganhou o edital da festivais, Rouanet Festivais, os 700 mil. Acho. Mas, em consequência, só vai ter esses recursos em 2027. Né? Então, é isso. Bom, primeiro eu fiz, né, um apanhado do que a gente entende por mercado, né? O que a gente quer que seja relativo ao conhecimento, né, de mercado, né? Bens e serviços, mercado de trabalho, né, relacionado aos festivais. Pode passar. Pode passar. Então, a gente entende que ele, né, é impulsionado, né, por investimentos, por inovação, que ele influencia e é influenciado também, né, por fatores sociais e culturais. Né? Isso. E que, a meu ver, entender mercado, a priori, eu não faria esse divisor, né, a evento de mercado e festivais. Para mim, o festival já é um grande evento de mercado. Ele circula com prestadores de serviços, ele emprega várias pessoas, mesmo que momentaneamente, direta ou indiretamente, faz vários contratos de serviços da hotelaria, de transporte, turístico, deixa eu ver o que mais, operadores, né, gastronomia. Então, movimenta uma grande, né, rede econômica, né, em torno dos festivais. A gente tem o Cinema do Brasil, né, com algumas informações
principalmente com o plano de internacionalização, levando aí alguns filmes para alguns festivais fora do Brasil e impulsionando esses filmes. Mas, para o curta, a gente não tem nenhum dado. Né? Não tem dados os curtas que são impulsionados, que geram recursos lá fora, que vende, quantos são, o que gerou de recursos. Então, falta esse entendimento em termos de dados que possam favorecer esse entendimento do mercado, né, conhecido como se quer essa divisória. E, é claro, aí alguns festivais internacionais que alguns curtas também participam, né? Desde Cannes, Evento na Sul, Guadalajara, São Sebastião, Locarno, né? E esses festivais aí que se tem conhecimento. E um grande volume, né, de milhares de dólares também que são movimentados, mas em referente, novamente, ao curta, não se tem esse conhecimento. Então, relativamente, chamando aí ao Curta-se, né, o festival que a gente produz, a gente até movimenta e incentiva através de alguns laboratórios e algumas rodadas de negócio que a gente fez para o realizador de curta. E, a priori, também não saberia dizer agora quanto foi movimentado e quanto foi vendido através dos players que a gente levou e colocou em contato com os realizadores. Mas eu só queria reforçar a importância de que cada vez mais se tenha uma política perene, né, de incentivo aos festivais, porque ele cumpre esse papel, né, de um grande mercador, né, e de um grande incentivador de inovações em termos de filmes, em termos de criação de novos hábitos, né, a partir do que se circula, né, durante os festivais, e de visibilidade para as cidades, para os locais, né, para as regiões, para o movimento que se é gerado em termos de negócios, né, por todos esses entes que são envolvidos, né, com os festivais, e que é importante, né, para que a gente possa gerar recursos, né, localmente. Então, praticamente é isso. Acho que os festivais eles cumprem um importante papel, né, no acesso, na democratização do acesso e da diversidade, né, porque são muitos os festivais, cada um tem a sua tipicidade, né, cada um encontra ali o seu recorte, que é primordial para que a gente desenvolva a região, mas também que, sobretudo, crie o imaginário, né, local a partir do público que é dialogado entre o realizador e o público que é atendido. É isso. Bom, agradecer a mesa, né, as falas. Eu vou começar um pouco... Me dá só um tempo depois, mas para eu ter uma ideia, tá? Para deixar o espaço. A Vânia traça, né, um panorama, né, da importância do festival, como é que ele surge, né, no seu tamanho, ali no Museu da Imagem do Som. Então, mais uma vez, a importância desses espaços formativos, né, como é o papel também dos museus de imagem e som e também das cinematecas. E como é que esse festival vai impactar numa trajetória pessoal e profissional e com o mercado importante. Então, antes de começar aqui a mesa, eu ainda falei, porque, enfim, a Vânia participa. As curadorias, além delas receberem as inscrições dos filmes, os festivais também exercem um papel de internacionalização, já que a Rô chamou a atenção também essa questão da internacionalização. É até um tema de uma pesquisa que deve ser realizada em breve, porque a gente participa enquanto festivais e curadores e programadores
de mercados internacionais. Então, o Festival de Clermont-Ferrand, o Festival de San Sebastián. Então, né? Então, a gente também, enquanto diretores de festivais com possibilidades, né, de fomento, de apoios, né, para esse deslocamento, a gente exerce esse papel também, apresentando os filmes brasileiros fora dos mercados domésticos, também no exterior. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Hoje, inclusive, eu acho que eu conversei também com a Liara sobre a questão da coprodução de curtas, né, que é um modelo importante no internacional. A gente que recebe muitos filmes, quem faz festivais internacionais de curta, então a gente vê que tem lá filme França, Dinamarca, porque tem os acordos, né? Então você tem os programas, né, que fortalecem, promovem, né, esse tipo de coprodução, que, por um lado, a coprodução, né, é um dispositivo, um mecanismo que vai promover uma abertura de outros mercados, sejam eles mercados tanto em festivais, em salas, como em canais de TV, no caso do curta-metragem, do ponto de vista internacional. Até hoje, no café, a gente fez um debate lá na mesa que no Brasil a gente não tem a compra, né? A gente não tem uma parametrização do valor do curta. Exemplo da Europa, que tem programas e que pagam os curtas para serem exibidos. Então, ou seja, você tem os mercados derivados do curta-metragem. Nesses encontros de coprodução de autores, né, de obras autorais, você tem os encontros criativos, mas também os encontros e as trocas profissionais. Então, o fotógrafo de um país, a pós-produção em outro país, né, que isso vai ampliando esse mercado. Então, eu queria, Vânia, que você falasse rapidamente, eu acho que o nosso tempo está super curto, desculpa, né, sobre essa importância da participação há muitos anos, né? Eu acho que o ano passado estava aqui o curador do Festival de Bogotá. No FAM, a gente encontrou vários programadores também, que é o FAM de todos lá, inclusive. Queria que você falasse um pouco dessa participação. Vou fazer as perguntas todas rapidamente, assim, a gente tem 1 minuto, tá? Para falar um pouco dessa participação em Clermont-Ferrand ao longo dos anos. Clermont-Ferrand é um dos festivais, talvez o mais importante, que impacta toda a cidade, que é o nome da cidade, é realizado no inverno terrível, e vai todo mundo para Clermont-Ferrand, assim como a gente tem outros ambientes de visionagem de filmes, vários festivais têm os mercados, além dos filmes que são selecionados, programados, alguns, uma grande parte de festivais que tem mercado, exemplo dos Labs, que é o que a gente poderia fazer no Brasil se a gente tivesse uma política pública, né, previsível, criar mercados, por exemplo, para TVs, por exemplo. Seu filme não foi selecionado para aquele festival, mas ele faz parte de um sistema de visionagem onde a gente convida players, por exemplo, que podem ver os seus filmes, inclusive programadores de festivais em outros países, para poderem, eventualmente, selecionar, seja para outras janelas ou janelas de festivais e mostras de festivais, ou mesmo festivais especializados, né? Então, a gente recebe alguns filmes que, na verdade, dentro do recorte curatorial, alguns festivais criam seus temas anualmente, outros não, mas outros são especializados que possam ser visionados por outros players que possam ter uma carreira, por exemplo, nacional ou internacional, né? Então, ou seja, se a gente tem um modelo, se tem uma política pública, a gente consegue construir mercados, tanto para o curta, dentro do mercado doméstico, quanto do mercado internacional. Só para finalizar, senão eu vou falar muito, o que a Rô falou sobre o curta-metragem. A gente fez um debate com a Ancine, a gente tem feito, porque a Ancine, ela considera curta até, né, o limite de 15 minutos. O que acontece? Os festivais recebem filmes de uma minutagem maior. Então, a Ancine diz, olha, a gente não tem os dados porque os festivais não cobram CPB, mas a gente não pode, por um lado, cobrar o CPB, por exemplo, de uma obra, exemplo da França ou de outros países, que tem um visa de explotação, que seria o equivalente a um CPB, porque a gente tem um tempo maior. E é uma liberdade dos festivais e dos programadores que a Ancine não pode impor, né? Então, a gente tem feito um diálogo e um debate com a Ancine sobre essa questão do curta-metragem, para lembrar isso aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa participação. Liara, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão, desse mercado, enfim, do curta e da experiência da Ancine com a internacionalização, que eu acho que foi muito importante, né? Também, né? Quer dizer,
até eu não sei com quem que eu estava conversando hoje no café da manhã, eu falei, as empresas são marcas, então a SPCine é uma marca, então a internacionalização é importante para a marca e para o valor da empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco, Alex, rapidamente, 1 minuto, tá? Sobre a importância do festival para a carreira, desde a primeira edição do primeiro plano, se a gente tem uma ideia de como é que esse festival foi importante para a carreira e para o valor da carreira do artística e do valor econômico das obras de algum diretor. Márcio, falar um pouco do seu festival, foi um dos pioneiros nesse festival especializado dentro de uma curadoria muito temática, importante, né, com o Brasil, que está se redesenhando, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desse resultado do Visão Lab, né, em relação aos players, enfim, desse desempenho das obras após o Visão Lab. E a Rô a gente acompanhou, eu estava lá no Visão Lab, participei de uma mesa muito bacana, lá em Duque de Caxias. Rô, eu queria que você falasse... Você... Não, mas foi o Visões Periféricas, é que eu estou falando rápido, não, eu sei, eu estava lá. Eu queria que você falasse, apontasse, né? O Festival da Rô, eu estive presente, é um festival que tem impacto assim, importantíssimo assim, no território, naquela região. Você falasse um pouco da importância, a Rô também dirige uma sala de cinema, da importância do festival para a sala de cinema, para a formação de público, é isso. Vou passar para a Vânia, já está lá. Tá, vou falar um minutinho que já mostraram a placa aqui para a gente. Em termos de Kinofórum, eu queria falar um pouquinho desse mercado aqui também. É importante ver no Curto Mercado. Semana que vem a gente vai estar com várias atividades aqui do Curto Mercado, de como tem essa troca e de como tem esse retorno. São vários realizadores que dizem que conseguiram fazer negócios aqui, isso é muito importante. Aqui no Fórum hoje a gente tem 3 projetos, né, bem fortes, que são o próprio Festival de Curtas, as oficinas aqui no Fórum e também o Interquino, que a gente trabalha muito forte com Clermont-Ferrand. A Zita sempre teve uma ligação muito forte com Clermont, inclusive este festival foi inspirador para o Festival de Curtas, então desde a primeira edição do Festival de Curtas tinha a presença de curadores de Clermont-Ferrand. Esse ano, por exemplo, a gente não tem porque eles estão com uma questão lá de redução de custos. Então, ano passado teve, esse ano não tem, ano que vem vai ter. Então, eles estão reduzindo em relação à viagem. A gente, em 2011, começou com o Stand Brasil, lá em Clermont. Então, a ideia era levar um catálogo de filmes brasileiros para que a gente conseguisse fazer esses filmes circularem ali, enfim, as informações. Só que ali era uma iniciativa que estava começando, muito tímida, e seguiu assim por vários anos, e foi crescendo, né? E quando chegou alguns anos atrás, se eu não me engano 4 anos atrás, a SPCine fez um convite para aqui no Fórum, para que a gente fizesse um programa de formação e em Clermont-Ferrand. Então, começou essa história que é bem bonita, bem bacana, porque Clermont, para quem não sabe, é o maior festival de curtas do mundo. É uma coisa impressionante, assim, o quanto eles movem de público, o quanto a cidade se volta para o festival. E a ideia era levar realizadores para fazer negócios no Festival de Clermont. Então, a gente começou com isso, mas a gente falou assim, não basta levar, né? O legal é que a gente leve também, porque muitas vezes o curta-metragem, ele é um formato entrante para muitas pessoas. Então, a gente viu que tinha uma demanda de pessoas que, por exemplo, nunca tinham feito uma viagem internacional. Então, a gente falou assim, não, a gente tem que fazer um processo de formação para que quando esses diretores chegassem lá no mercado, eles pudessem, ao máximo, aproveitar aquela experiência.
porque, de repente, como muitos deles não têm essa experiência de mercado, você chega lá e fica meio perdido, você não sabe para onde vai. Então, só para não me estender muito, a gente tem um ciclo de formação aqui antes, né, até com a Denise Jancar, que está coordenando o nosso curto mercado aqui, que a gente prepara esses realizadores, a gente mostra antes como funciona o mercado, quais os lugares que eles têm que estar, e quando eles chegam lá, a ideia é que a gente direcione eles para que eles consigam fazer negócios lá, porque a gente está falando de negócios. Então, não é só uma experiência de festival, é uma experiência também deles trabalharem os projetos dele num mercado externo, enfim, quando eles acham que isso faz sentido para o próprio projeto. E a gente tem tido vários resultados. A Carol Aó, que estava aqui ontem, a gente teve uma mesa do Interquino, falando das experiências deles e de como eles conseguiram alavancar outras produções, enfim, como que aquela experiência foram importantes. Então, eu acho que é importante a gente olhar muito, principalmente o mercado exterior, como uma oportunidade. Mas é isso, assim, tem um ponto bem importante que, se a gente não tem o mínimo de previsibilidade financeira, como é que a gente vai conseguir pensar em projetos potentes? Se você está... É aquela coisa assim, se eu não estou me alimentando direito, como é que eu vou pensar em outras coisas? Então, os festivais hoje sofrem... A Liara fez uma apresentação bonita aqui, e bem, eu digo bonita no sentido de mostrar mesmo do que a gente passa e de como não é fácil. Ontem, numa roda de conversa, a gente estava falando justamente disso. É difícil para o grande, é difícil para o médio, é difícil para quem está começando também. Então, hoje, eu acho que os festivais, eles necessitam dessa previsibilidade para que a gente possa construir oportunidades de negócios para as pessoas que frequentam aqui. E não só oportunidades de negócio, mas também a própria exibição de filmes, né? Então, acho importante. E só para ressaltar, assim, a gente desenvolve o projeto de Clermont com financiamentos que são importantes e que possibilitam, porque a gente paga a passagem, paga um per-diem para que essa pessoa possa se alimentar, circular por lá, e também todo esse ciclo de formação também, que é totalmente importante para o processo final. Vânia, então vamos lá, gente, é o seguinte, me perdoa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tá, gente? Então, vamos abrir, porque senão não vai dar tempo de abrir. Eu acho que é uma pena, isso costuma acontecer. A gente vai conversando e tal. Então, a gente queria abrir. Eu tenho certeza que a Ana quer fazer uma pergunta. Quer, Ana? Não? Quem quer? Então, vamos lá, Sérgio. Mais aqui. Boa tarde, sou Flávia Rabaquim, trabalho com distribuição de filmes, principalmente curtas-metragens. Eu queria aproveitar, já que você já fez a pergunta para a Rô, estender um pouquinho para os demais também, que a gente está falando sobre a importância dos festivais e o mercado, mas também vejo o desafio de formar público e trazer as pessoas para salas de cinema para assistir os nossos filmes, né? Eu vejo que mesmo estudantes de cinema, com a internet, os vídeos curtos, as pessoas não estão consumindo suas referências para produzirem novas histórias. Então, esse desafio de formação de público, por favor. Sérgio de Alagoas, Circuito Independente de Cinema. Eu quero reforçar digamos, esse relato de dificuldades, na verdade, né? Eu estava aqui escolhendo qual é a manchete que a gente vai escolher, porque a situação é complicada para todo mundo. A gente está numa situação que a gente está devendo do ano passado, né, Alagoas. E o que é que a gente faz, né? A gente cancela, a gente adia, a gente suspende,
né? A gente enxuga, né, as diferentes manchetes. Eu estava tentando me encaixar lá no canto daquela. Agora a gente tem assessoria. O que é que a gente vai fazer? A gente de fato fica num dilema, porque ainda tem um outro detalhe, né, que a gente estava conversando aqui nos corredores. O festival é um negócio que demanda tempo para ser construído, né? E a gente é obrigado a construir mesmo sem ter captado nada, porque senão o evento não acontece, né? Você precisa de uma prévia para começar a fazer esse negócio, né? Abrir inscrição, fazer seleção, fazer curadoria, assistir mais de 1000 filmes, né? Vários festivais ultrapassam 1000 filmes, o nosso ultrapassa. Enfim, é um dilema danado e é extremamente angustiante, né? Você está fazendo isso, eu estou repetindo a mesma fala, né? Angustiante a cada ano, mais um ano, começar do zero, procurar as mesmas pessoas, fazer o mesmo discurso, o mesmo convencimento, para receber a mesma contribuição, o mesmo orçamento que você está fazendo há 10 anos. É terrível, né? Então não preciso repetir. Legal ouvir, né, as experiências, as contribuições, porque os festivais, de modo geral, trabalham na mesma perspectiva, né? Têm as mesmas atividades, têm as mesmas... a gente ser visto, de fato, como parte dessa cadeia produtiva. O discurso é de exigir respeito. É isso. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Jairo, eu sou analista de dados da Procultura e, assim, é um nicho novo que eu estou vendo, mas eu pesquisei alguma coisa e verifiquei o seguinte, a pergunta para quem se sentir mais habilitado a responder. O BNDES tem um edital para os curtas, médios e longa-metragem, R$ 600 mil por festival, certo? Aí tem que só ressalvar a indução regional, e aí tudo concentra nos maiores mercados. Eu pergunto, essa dificuldade desse dinheiro os projetos são ruins ou falhos, ou a burocracia é que vence isso? Vence o quê? Não entendi. A liberação do dinheiro, por que eles não aprovam? Por que o BNDES... A gente fez várias reuniões com o BNDES, por exemplo. Várias não, mas algumas, inclusive no Rio, né? Presencialmente no Rio, porque, enfim, o BNDES tem recursos. Além do BNDES, onde tem recursos e que tem uma retroalimentação todo o tempo, é no Fundo Setorial do Audiovisual. Aí depois você tem a Rouanet. O Alex fez algumas observações sobre o edital. Esse edital Rouanet foi construído desde a transição no Centro Cultural Banco do Brasil, com uma reunião, não tinha ainda ministra da Cultura, com Lucélia Santos presente, uma reunião online presencial com vários representantes de festivais e mostras lá em Brasília e com a participação online. Esse edital. E no final saiu um edital, porque não tem capacidade operacional, né? Que concentrou recursos, enquanto a nossa ideia era democratizar os recursos. Então, não tem recursos, não tem fonte, né? Não tem fonte. Então, a gente está tentando construir uma audiência pública e cada vez mais os festivais são responsáveis. A gente diz que a gente tem que dar conta do mundo, a gente tem que dar conta do público, tem que formar o público, tem que dar conta de toda a acessibilidade, que é um custo altíssimo para os festivais. Os festivais não recebem os filmes todos com acessibilidade. Os longas financiados pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que tem, né, os recursos de acessibilidade, só a partir de 5 cópias, e que deveriam ser exibidos nas salas, e não são, por exemplo. Então, às vezes a gente fala que a gente tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta da escola, a gente tem que dar conta... Um dia desse, alguém falou, não, vocês têm que ter uma... Ontem, rapaz, vocês têm que ter uma plataforma. E o curta que foi exibido em 2004, onde é que eu vou ver? Eu falei, é mesmo, a gente tem que ter uma plataforma bacana. Além disso, a gente tem que fazer o trabalho do transporte, porque você precisa trazer, né? Então, por exemplo, deveria ter uma parceria entre a educação e a cultura, fortemente, todo o projeto, a educação trabalhar
que é o que a gente fala de médio e longo prazo. Então, a gente precisa formular políticas, precisa monitorar. Por isso que é importante a política pública. A política pública não é uma política só de financiamento, é uma política de fomento no sentido amplo. Então, nós fazemos parte de um setor econômico, como a gente chama dentro do campo da economia cultural, da economia social. Então, quanto custa cada... Então, por exemplo, agora a distribuição e as associações de produtores querem que o público dos festivais sejam contabilizados pela Ancine. Então, a gente também está agora tentando desenvolver um ingresso de cinema, né? Desculpa, é isso. Então, vou passar aqui, assim, passar para a Rô para falar um pouco sobre o público. Mas alguém tem alguma pergunta ou não? Eu só queria dar rapidinho. Eu vou te responder do ponto de vista de festival e de uma pessoa que escreve e coloca projeto, né? O edital, ele não é uma garantia, até porque cada edital tem um critério. Então, por exemplo, esses dias atrás fechou o do BNDES. Aí a primeira coisa que a gente faz é ler o edital e ver se esse festival ele cabe naquele edital, né? Porque, na verdade, o edital tem que servir, assim, a gente tem que se encaixar, mas eu não tenho que fazer um projeto para aquele edital. Então, é uma burocracia, sim. Eu fico pensando, para quem já é mais estabilizado, já é difícil. Vamos supor, você fazer um plano de comunicação prevendo mídia paga, por exemplo, mídia paga, prevendo mídia espontânea, prevendo assessoria de... Já para quem está estabilizado é muito complexo. E complexo também no sentido de pessoal, porque você tem que ter uma pessoa que escreve aquele projeto, você tem que ter uma pessoa que saiba construir um orçamento global, e você tem que pensar em todos os sentidos. Por exemplo, a acessibilidade hoje é um tema muito importante, porque ela perguntou do público ali, a gente tem que ver que é público, é parte do público e é importante. Só que, por exemplo, esse ano a gente conseguiu colocar, por exemplo, a LSE em todas as sessões, mas isso é uma vitória, sabe? E quando a gente pensa, já respondendo um pouquinho ela ali na construção do público, aqui no Festival de Curtas a gente trabalha com o público em geral. Então, por exemplo, a gente não tinha dinheiro para trazer crianças de uma ONG. Eu fui bater lá na porta da Cometa. Quando vocês saírem daqui, eu acho que vocês vão ver o ônibus ali. E falar assim, 7 ônibus para a gente, porque é importante para a gente trazer essas crianças para viver essa experiência. Tanto que a gente tem uma pessoa nossa, a Nath, que ela faz um trabalho com universidades para tentar trazer esse público para cá. Então... são várias frentes, e eu fico pensando assim, para quem está começando, que tem uma estrutura menor, atender a certas burocracias é bem complexo. Então, também existe, e eu digo assim, São Paulo ainda, a gente tem uma outra realidade, que, por exemplo, a gente tem uma SPCine aqui, que tem uma gestão muito próxima com a gente, entendeu? Mas construir, por exemplo, trabalhar com Rouanet, para quem aqui, eu acho que a maioria sabe, também é muito burocrático. Então, às vezes, não é o projeto, mas também é o que se é exigido. E aí, quando você coloca todos eles no mesmo ponto para concorrer, chega a ser injusto, né? Porque, enfim... Daí eu volto ao que ela disse, porque o problema está nessa cadeia. Como é que você junta esses elos, não é? Você tem lá a burocracia, que vai te dificultar toda a vida, e você tem, por um lado, as pessoas que têm que fazer... Esse festival vai acabar e ele não tem recurso para o próximo ano, então você não consegue nem ter uma equipe, né? Mas aí nós temos um problema legal, quer dizer, você tem orçamentos que fecham ano a ano. Então, este é um problema insolúvel. Quer dizer, o orçamento agora em agosto, em setembro, outubro, vai ser votado para o mês que vem. Quanto será da cultura? Quanto será para o audiovisual? Então, isso é um problema insolúvel, não tem como. A gente tem que trabalhar com essa possibilidade de que isso pode acontecer. Agora, o que tem que ser, na minha modestíssima opinião, eu sou um cara muito prático pela minha formação, é de que agora começa a preparação para aquilo do ano que vem, quer dizer, para janeiro bater na porta de alguém. Então, a gente vem debatido, a Rouanet já permite, né, o plano plurianual.
por exemplo, né, que a gente possa trabalhar, exemplo do Festival de Brasília, que tinha Exatamente. 3 anos, Tinha 3 e anos. ainda assim o Estado quebrou e não é a primeira vez. Eu já vi Festival de Brasília ser realizado em 3 meses. E não tem muito tempo, deve ter uns 3 anos. Não tem muito tempo. Ou seja, o festival mais antigo do Brasil, e é um festival de cinema brasileiro. Né? E essa OSC, essa Miroski, né, que foi pelo modelo, pelo mecanismo de Miroski, um contrato de 3 anos assinando. E ainda... Oi. Agradeço, obrigado, estou satisfeito. Eu queria exatamente complementar nessa relação. Não é um problema insolúvel a questão da anualidade orçamentária. Né? Exatamente, o Miroski veio trazer outras possibilidades. Quando a gente fala de planejamento de empresas privadas com aplicação de recursos via lei de incentivo, também a gente pode falar de ações que são plurianuais. Essa questão não é exclusiva do setor cultural, ela acontece, né, em vários outros setores, mas ela é possível através de um planejamento estratégico, de um entendimento, de um aprofundamento nas novas ferramentas de implantação de políticas públicas, que a gente consiga superar esse tipo, essa relação com o orçamento anual. Então, existem caminhos que podem ser desenhados. Mas o que eu queria colocar aqui com relação à criação de políticas públicas ou manutenção de políticas públicas é que é muito importante que a gente entenda que no Brasil, né, como em vários lugares do mundo, mas falando de Brasil, nós temos 3 estruturas de governabilidade. Nós temos governo federal, estadual e municipal. Então, a gente também não pode querer entender como que o BNDES ou que um edital nacional vai dar que vai premiar ou, né, vai fornecer recursos para 5 em cada categoria, vai dar conta de Brasil. Então, assim, é importante que a gente entenda que a política pública cultural ela tem que acontecer e ela tem que ser cobrada e efetivada nas 3 esferas. Porque eu tenho festivais e mostras que são pequenas e que se relacionam diretamente com a cidade. Eu tenho editais, mostras e eventos que têm uma circulação dentro do estado, que acontecem em mais de uma cidade próxima, ou que tem itinerância, né, que é um modelo que a gente tem visto que funciona. Então, um festival, uma mostra circula mais de uma cidade, por exemplo. E a gente tem mostras e festivais que têm uma importância nacional, que têm uma representatividade e um significado dentro da história e dentro do setor audiovisual que é nacional e que projeta internacionalmente. Então, a gente precisa entender essas esferas estrategicamente, fazer as cobranças também estrategicamente. Né? Porque, assim, é isso, não é para o governo federal, o edital do BNDES, que tem recurso de fundo, ou recurso do fundo setorial, não vai dar conta de atender ao pequeno festival. Né? Porque é uma burocracia imensa, você está acessando recursos do fundo setorial do audiovisual, que é uma burocracia gigantesca. Se você não tiver uma empresa estruturada, administrativo, jurídico, você não vai dar conta. Então, assim, a gente também precisa facilitar esses processos, essa burocracia, que é imensa, pode ser menos, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um recurso público, de um fundo federal. É dinheiro público, não pode ser, né? A gente está aqui brigando contra a emenda PIX, né, fantasma, que ninguém sabe. A gente não quer isso. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar a burocracia com a necessidade de você prestar contas, efetivar o dinheiro público e entender. Eu tenho uma esfera que é federal, eu tenho uma esfera que é estadual e uma que é municipal. Bom, então, agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, à mesa, agradecer a Vânia, ao Márcio, a equipe toda do Quinofórum,
Entrem lá na nossa página, @Fórum dos Festivais, no nosso site, forumdosfestivais.com.br. Muito obrigada, Vânia, muito obrigada, Liara, Alex, Márcio, Rosângela e todo mundo. É isso aí, vamos embora, simbora!